O assunto de hoje é a geopolítica e os conceitos-chave de Estado, território e nação. Pílulas de História. Observe este mapa. Trata-se de uma representação do continente europeu antes da Primeira Guerra Mundial, por volta do ano de 1914. Mesmo se realizarmos uma observação superficial, poderemos facilmente perceber que o mapa europeu era bastante diferente 100 anos atrás. Países que sequer existem hoje ocupavam um importante papel na geografia daquele continente, como eram os casos do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, por exemplo. Também podemos perceber que importantes países da atualidade, como a Rússia e a Alemanha, naquela época não formavam repúblicas, mas impérios. A mudança na configuração geográfica da Europa, após as duas grandes guerras mundiais, especialmente na movimentação das fronteiras internacionais, faz parte das alterações geopolíticas deste continente. Mas afinal, o que é geopolítica? Geopolítica pode ser definida como o conjunto de estratégias adotadas por um Estado para administrar sua nação e seu território. Para tanto, necessita levar em consideração a história, a economia, o desenvolvimento político do país, assim como os reflexos destas políticas dentro do cenário internacional. A expressão geopolítica foi elaborada pelo pesquisador Rudolf Kellen em 1899 e era utilizada por ele na análise das relações de uma nação com seu território e seu impacto no cenário internacional. Como categoria da geografia, a geopolítica é responsável por estudar e compreender a realidade do mundo atual. Para isso, ela leva em consideração todas as interações existentes entre as nações, como, por exemplo, os acordos internacionais, as disputas territoriais, as divergências ideológicas e até mesmo as guerras. Para um aprofundamento da análise da geopolítica, precisamos compreender também outros conceitos importantes, como Estado, nação e território. Estado é a forma como uma população que compartilha de um mesmo território se organiza politicamente. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem aos interesses e necessidades da população que habita em seu território. Entre as instituições que organizam o Estado, destaca-se o governo. Por sua vez, o governo é responsável pela administração do Estado, sendo formado por diferentes poderes, normalmente tripartido em executivo, legislativo e judiciário, e também pelas Forças Armadas. Uma das principais premissas de um Estado está em sua soberania, isto é, em sua autonomia dentro do contexto internacional, onde obviamente convive com outros Estados igualmente autônomos e soberanos. Já a nação pode ser definida como o coletivo humano que forma a população de um mesmo Estado. A população que forma a nação está ligada por meio de características comuns que os unem e identificam como um coletivo, tais como mesma língua ou religião, etnia, laços históricos e mesma cultura. Quanto ao território, ele forma a base física, onde o Estado exerce sua soberania e onde, claro, habita sua população. Na divisa entre diferentes territórios nacionais, existem fronteiras que marcam a separação entre territórios de diferentes estados. As fronteiras podem ser mais restritas ou mais abertas, dependendo dos laços de amizade ou inimizade existente entre as respectivas nações. A aplicação dos conceitos de Estado, nação e território na compreensão da geopolítica podem ser aplicadas no exemplo do caso da luta por independência da Catalunha, região que pleiteia emancipação política em relação à Espanha. Como nação, os catalães possuem língua, etnia e símbolos cívicos próprios. Entretanto, não possuem autonomia política, não configurando um Estado autônomo. Apesar da Catalunha possuir um território, este está abrigado dentro das fronteiras espanholas. Fatores que não impedem que o povo que forma a nação catalã reivindique sua independência.
Pílulas de História.